Você não vai crescer, não vai ser grande se você não apostar grande. Coragem é tudo. Muitas vezes eu podia ter ido e não fui. Quando eu fui, deu certo, eu saí na frente. E quando deu errado, eu aprendi. Meu avô, meus avós foram operários numa fábrica. Meus pais foram operários numa fábrica. E eu fui operário na mesma fábrica durante 7 anos. Eu me lembro que na nossa época, eu tenho 58 anos de idade, né? E na época todo mundo entrava com 14 anos de idade a trabalhar, que também não morria ninguém. Era o normal, né? Eu vejo muitos pais reclamando, inclusive donos de negócio, dizem, eu queria botar meu filho a ser garçom, a atender a mesa, mas não pode, se vier algum fiscal aqui, me multa, né? Antigamente ninguém morria por trabalhar, isso também está errado. Então, meu pai... eu sempre fui muito estudioso, eu sou disléxico, né? Disléxico é a dificuldade de aprender a ler nos primeiros anos. Tu também? Sim, eu tenho muita dificuldade em ler. Eu também. Nossa, muito difícil. A professora quando dizia assim, Luciano, continua a leitura. Eu já ia na aula de português tremendo. Eu já ia mal para a aula de português. Eu sempre fui péssimo em português e ótimo em matemática. É somar e multiplicar. É dividir e diminuir. Eu não aprendi nada. Agora, eu era péssimo em português. E não entendia, porque se eu era bom em matemática e não era burro, né? Por que quando eu ia na aula de português, aquilo me passava a mão, amanhã tem aula de português. E aí a professora, eu acho que na 5ª série, 6ª série, a professora disse, Luciano, continua a leitura. Putz, eu não ia. E os outros meus amiguinhos lendo atrasômetro, a burocracia. Começava a gaguejar, o pessoal começava a rir. E aí, eu não entendia. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? E eu comecei a estudar em casa. Eu comecei a ler gibi na época, né? Livro, tudo que jornal, tudo. Eu vou tentar aprender a ler para eu não passar vergonha na coisa. E isso foi durante até os 12 anos de idade. Então eu sempre falo, né? Eu aprendi a ler só com 12 anos de idade. Imagina se eu tivesse aprendido com 7 anos, né? Esse era o Bill Gates. Tava melhor ainda, né? Tava melhor ainda. Tá com uma carinha então, assim, quem é disléxico, quem tem filho disléxico, tá? Ele não é burro, ele não é malandro. Ele aprende de maneira diferente. E eu, graças a Deus, depois aprendi e tal. Eu saí, então, de pais operários. Eu comecei numa fábrica também. O que a fábrica fazia? Fábrica tecidos. Fábrica Renault, uma fábrica de tecidos de centenas de anos. Todo mundo lá em Brusque trabalhou na fábrica Renault. Eu comecei lá. Será? Eu comprei a fábrica faz 2 anos. Tu comprou? Caralho! Legal. E aí, depois de 3 anos eu trabalhei numa expedição. O meu gerente me chama e disse, Luciano, eu era chamado lá até de ligeirinho aí eu corria pra cá, corria pra lá. Eu nunca parei. Eu nunca parei para conversar, eu corria nas escadarias, sempre trabalhando, acelerado. Aí um dia ele me chamou, esse meu gerente, e disse, Luciano, você é muito bom para ficar aqui. Eu te arranjei um emprego de vendedor, lá no outro lado. Tu não queres ir para lá? Eu disse, vou para lá. Aí me encontrei. Até hoje eu sou um vendedor. Adoro pessoas, adoro vender, né? E aí depois montei a Van com apenas um colaborador do tamanho dessa sala aqui. Tua sala aqui é do tamanho da minha loja que eu comecei. Caramba. O que tu tava pensando quando tu criou a Van? Eu tô falando assim, não tô falando do que tu ia vender, não. Tô falando... porque assim, a Van tem toda uma identidade, né? Isso veio depois... Não veio nessa primeira loja? Não, a loja num bairro, né? Aliás, antes de começar a Van, como eu fui vendedor, eu passei a vender tudo que se fabricava na loja, na empresa, que era uma empresa de 5 mil colaboradores, grande. E também o carro da diretoria, a sucata, tudo que tinha na Van, era eu que na Renault na época, sim. Eu vendia. Até achei, eu tô com um diretor que está lançando um livro na semana que vem, tem 80 e poucos anos, e ele conta no livro uma história que aconteceu. Ele tinha um Galaxy, lembra do Galaxy? Um carro, Galaxy. Por exemplo, no Brasil tinha 5, 6 carros. Um Galaxy, um Opala, uma Kombi e um Fusca. Pode crer. Certo? Né? E na época os diretores tinham um Galaxy, né? E aí quando ele comprou um outro Galaxy, sobrou um Galaxy lá para vender. E quem chamaram? O Luciano para vender o Galaxy, né? E aí eu sabia que tinha um cara em Brusque que tinha um Galaxy, mas não tinha ar-condicionado. Eu disse, eu vou ganhar 2 vezes aqui, né? Eu disse pro dono do cara, vamos vender o ar-condicionado, que vale uma fortuna, e depois nós vendemos o Galaxy, né? E fizemos isso. Arranjei, vendi e o cara era bem gordo, Telmo Rosinski, que eu nunca me esqueço, lá de Brusque, bem gordo.
Então, eu vendi o ar-condicionado, tirei o ar-condicionado, vendi o ar-condicionado quase com o preço do Galaxy e depois vendi o Galaxy. Foi um sucesso, né? Até hoje eu não esqueço disso, né? Então assim, ó, depois disso eu montei primeiro uma tecelagem de toalha em 1984 com 22 anos de idade. Da hora. 22 anos de idade. E depois eu montei a van. Por que você tinha esse negócio de montar empresa? Porque seu pai e sua mãe eles eram operários. Eles tinham alguma coisa de montar empresa, né? Dentro deles? Não, e meu pai dizia assim, Luciano, eu começava das 7 da manhã às 5 da tarde. E meu pai trabalhava das 5, 1h30. E aí antes de eu ir pro escritório onde eu trabalhava, eu passava no lugar que meu pai trabalhava, que era um subsolo. Trabalhou 42 anos num porão, meu pai. E aí eu dizia, pai, agora eu vou montar uma empresa para mim. Ele disse, estás doido, Luciano? Eu tô aqui a vida toda de operário. Tu já tá naquele escritório bonito ali. Fica ali, o emprego teu é bom. Olha só, pai, o pai passou a vida toda aqui. Eu disse, não, pai, eu vou montar um negócio para mim. Mas da onde você tinha isso? Por que você queria montar? Você tinha visto eu acho filme? que feeling... como é que vocês montaram esse negócio aqui? Eu vi os gringos fazendo. É igual, né? Conhecimento. Eu digo que o conhecimento vale mais do que um diploma. Não é isso? Total. Não é a faculdade que te vai fazer. É o teu conhecimento, a tua força de vontade. E eu disse, pai, eu vou montar uma tecelaginha e vai dar certo. Aí montei uma tecelaginha, depois tirei meu pai da fábrica e botei ele a trabalhar comigo. Que da hora. Esse deve ter sido um dia da hora. Pô, Mas você já pagando salário pra ele ou ele foi com uma aposta? Claro. Assim? Não. Eu fiquei um pouquinho melhorzinho, né? Entendi. Porque no começo, eu até falo hoje sobre ser empresário, né? Eu soube que aqui vocês também, quando começaram, dá prejuízo. Não tem hora pra trabalhar, não tem dia pra trabalhar, não paga hora extra pra gente e muitas vezes dá prejuízo. E muitas vezes você quebra e perde tudo que tinha. É verdade. Então, como eu tinha 22 anos de idade, eu vou tentar. Não tinha namorado, não tinha casado ainda, nada. E a tecelagem foi muito bem. Tirei meu pai da fábrica. E aí depois, 2 anos depois, montei a van. 1986, com 24 anos. Eu e Vanderlei. A van. Hang e Vanderlei. Entendi. Mas o que aconteceu com a tecelagem? Ela cresceu? Não, aí você a vendeu? tecelagem trabalhei durante até 90 e pouco, uns 10 anos. E tendo a van junto? Junto, né? Entendeu? E depois eu vendi a tecelagem. Entendi. Quem que era esse seu sócio aí do começo? Vanderlei. Quem que... Era um supervisor de vendas que trabalhava comigo na Renault. Entendi. Aí ficamos 5 anos juntos, separamos, ele tem a empresa dele hoje e a van continuou. Se você pudesse voltar no tempo e encontrasse você com 20 anos, qual seria o principal conselho que ajudaria na sua jornada? Eu só me arrependo do que eu não fiz. O medo trava a gente. O medo... Eu digo o seguinte, uma das principais coisas importantes na vida de um empreendedor, de um empresário ou de qualquer pessoa é a coragem. A coragem é tudo. O cara, quando tem coragem, vai pra frente, faz qualquer coisa, dá errado, volta atrás. Eu acho que muitas vezes eu poderia ter ido e não fui. E quando eu fui, deu certo, eu saí na frente. E quando deu errado, eu aprendi. Então, você já faliu alguma vez? Não. Não na van, mas em algum outro projeto? Não. Eu tive uma tinturaria, uma tecelagem, tive um bar, um sucesso, um bar. Que mais que eu tive? Comecei uma cantina na escola com 12 anos de idade, vendendo biscoito. Então você já tinha essa mosca empreendedora? Não, eu acho que... Eu tenho falado muito sobre esse assunto aqui, muito legal. A pessoa tem que ter autoestima e tem que acreditar nela. Quando você vai fazendo e vai acertando, a tua autoestima vai crescendo e o teu eu vai acreditando mais em você, e aí você vai tendo coragem, vai fazendo, e às vezes dá errado, e às vezes... Quantas vezes eu falo, meu Deus, eu passei do sinal amarelo. Meu Deus, eu passei do sinal vermelho. E daqui a pouco tu acerta de novo e vai. Você não vai crescer, não vai ser grande se você não apostar grande. Eu tenho um ditado que diz: comece pequeno e sonhe grande. Sonhe grande, corra atrás do teu objetivo. Você tem uma capacidade incrível de realização. Mas você tem que acreditar em si. Não importa onde você nasceu, não importa onde você estudou, o que importa é o que você quer ser na sua vida.
vai pra cima, vai pro pau, trabalhe bastante e você vai dar certo. O brasileiro é ótimo, ótimo. A maioria das pessoas que eu vejo começaram do zero. Comecei o que é. Hoje ainda atendi um cara que teve um acidente, perdeu tudo que ele tinha, perdeu o emprego, perdeu o carro, teve que indenizar a vítima, lá a pessoa que faleceu. Aí ele foi trabalhar de pedreiro, de servente pedreiro, e aí ele viu um cara vendendo picolé. Ele disse: eu vou ser vendedor de picolé, que dá mais do que eu tenho aqui. Hoje ele tem 20 funcionários vendendo picolé. Da hora. É legal? Quantas histórias dessas eu conheço, né? Cada um tem uma capacidade de se reinventar. Pessoas que quebraram e começaram a vida toda de novo e hoje estão bem de novo. Não pode desistir, não pode se acomodar, não pode ficar chorando, se lamentando. Amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor, amanhã e um dia vai ser melhor. É isso? É. Tem que ser assim. Opa, mesmo. Tem mais aí? 1080p mandou: a Avan está em processo para entrar na Bolsa de Valores. A Faria Lima quer saber: o código da empresa na Bolsa vai ser velho 3? Olha, eu ainda não sei se eu vou para a Bolsa de Valor, tá? Como eu falei para vocês aqui, a Avan está numa situação tão boa que nós podemos escolher o caminho que vamos tomar. E só vamos tomar um caminho a partir do momento que for interessante para a Avan e para mim. Porque a Avan é o meu sonho. A Avan tem um dono só. Ela tem que ser bom para a sociedade, para a empresa e para mim, porque eu já trabalhei 35 anos naquela empresa, devo ficar lá até quando Jesus me chamar. Se Jesus me chamar com 100 anos, eu vou estar na Avan. Adoro o que eu faço, então não adianta eu ter dinheiro no banco e ser infeliz. Verdade. Certo? Certo. O dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo. Tem um ditado português que eu acho muito legal. Adoro frase, né? Eu falei pra vocês, né? Que guardar dinheiro no banco é empobrecer alegremente. Muitas pessoas... Boa essa aí? Porque as pessoas pensam que ter dinheiro no banco, o cara tá feliz. Mas tu pega entre um cara que só guarda o dinheirinho no banco e um cara que investe. Compra, vende, faz um negócio aqui, às vezes passa, fiz um negócio errado, perdi e tal. Esse cara, daqui a pouco tem 100 e esse cara tem 20. Entendeu? Então assim, o importante para mim hoje é a minha felicidade. A minha felicidade hoje, para mim, é ter saúde. Dinheiro, para mim, não faz mais diferença. Você vive com pouco. Você vive com pouco. Quanto você gasta por mês? Não, assim, não posso te dizer, né? Porque... Mas eu vivo com pouco. Eu vou dizer pra você, é pouco. É pouco. Pra mim... Não, pra quem tem eu milhões, ajudo muita deve gente. O Lucas sabe disso, que ele paga as contas lá, minha secretária tá aí. Eu ajudo muita gente, ajudo. É um cara lá que... Tem gente que eu ajudo muita gente, tá? Agora, pra mim... Eu não troco... Eu sou muito simples. Às vezes tô louco pra comer um pirão com linguiça, um arroz com ovo, uma banana frita. Meu negócio de manhã é pão com banana frita, sabe? Tu não gasta dinheiro. Se você conseguiu fazer uma casa, se você tem um carro, se você tem uma família, é o suficiente. Meu pai dizia assim: filho, não mudou a minha vida do lugar que a gente morava e o lugar que a gente mora hoje. Não muda. O importante na vida da gente é a felicidade.